Então quer dizer que Maria, mãe de Jesus, se baseando nos próprios evangelhos, ela estava grávida de Jesus por 10 anos. É isso mesmo, eu vou provar para você, não é papinho de ateu, não é achismo, a gente vai se basear nos próprios evangelhos de Mateus e de Lucas. E eu quero que você, religioso, mostre esse vídeo para o seu pastor, mostre para o seu padre, e eu quero ver o que ele vai dizer para vocês. Eu vou contar a história e depois eu vou dizer o que provavelmente o teu pastor e teu padre vai te responder. E do porquê que não bate provavelmente essa resposta que eles vão te dar, tá? Então vamos lá pro vídeo. Botei aqui até o chat GPT ajudar a decifrar esse enigma. Vamos lá. Segundo os evangelhos de Mateus, Maria estava grávida na época do rei Herodes, correto? E ele sim. Segundo o evangelho de Mateus, Maria estava grávida ou havia dado à luz durante o reinado de Herodes. Eu botei, tá, e Herodes historicamente morreu no ano 4 a.C. Exatamente, de acordo com a maioria dos historiadores, inclusive Flávio Joséfo, Herodes o Grande, aqui se atente nesse detalhe, o teu pastor e teu padre vão dizer que é outro Herodes, tá? Não é, é Herodes o Grande, morreu em 4 a.C., possivelmente 5 a.C. Isso gera uma incongruência, eu nem tinha falado ainda da incongruência, o ChatGPT já identificou aqui, ó. Isso gera uma incongruência cronológica, se Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, como afirma Mateus, então Jesus teria nascido pelo menos 4 anos antes de Cristo. Jesus nasceu antes dele mesmo. Aí eu botei, tá, mas em Lucas diz que Maria estava grávida na época de Quirinos, correto? Sim, exatamente. Os evangelhos de Lucas situa a gravidez de Maria durante o recenseamento feito por Quirinos, que era governador da Síria. Naqueles dias, tal. Aqui está o problema, tá? Aí ele diz aqui, ó. Quirino, Públio Sulpício Quirino só se tornou governador da Síria no ano 6 depois de Cristo. Então ocorreu nesse mesmo ano, cerca de 10 anos após a morte de Herodes, tá? A morte de Herodes, 4 a.C. e 6 depois de Cristo, passaram 10 anos. Portanto, Mateus diz que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, 4 a.C., e Lucas durante Quirino, 6 depois de Cristo. Ou seja, há uma diferença de pelo menos 10 anos, tá? E aí aqui embaixo, pessoal, Maria estava grávida. Sim, se tornaram os dois evangelhos ao pé da letra, sim. Maria teria ficado grávida por 10 anos, o que obviamente é um absurdo biologicamente. E aí o teu pastor, teu padre, provavelmente ele vai dizer, não, mas é que Maria, na época de Quirino, ela estava grávida de Tiago. Não era Jesus. Não, vamos ver na Bíblia agora que era o primogênito de Maria, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primogênito. Está escrito na Bíblia isso, vamos ver ali. Da Bíblia aqui, Lucas capítulo 2, versículo 5. Levou consigo Maria, quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. No versículo 7, então Maria deu à luz ao seu primeiro filho. Seu primeiro filho, não era Tiago, era Jesus, tá? Aqui que diz ali, ó, naquele tempo imperador, quando foi feito o primeiro casamento de Selém de Síria. Então aqui já é a parte de Quirinos, tá? Então vamos lá. Pessoal, o teu pastor, ele vai dizer que é outro Herodes. Não é. Historicamente comprovado que não é. E também vai dizer que não era Jesus ali em Quirinos, era Tiago. Não é. Tá escrito na Bíblia. Só se eles rasgar a Bíblia e fazer um negócio que se chama exegese, que aí é tu reinterpretar da maneira que lhe convém. Isso não é teologia, tá? Isso aqui que vocês estão vendo se chama exegese. Você pega o texto, analisa ele com atenção. Quem era Herodes? Qual dos Herodes? Qual o ano? Quando nasceu? Quando morreu? Quando Maria falou isso? Quando Jesus falou isso? Ele disse para quem? Ele disse para os seus discípulos ou não? Isso se chama exegese. Você pega o texto todo, analisa ele e tu tem as informações. Depois que tu tem as informações, você faz um negócio que se chama hermenêutica, que é abrir essas informações e falar, isso é plausível? Aí eu pergunto para vocês, é plausível Maria ter ficado grávida por 10 anos? É plausível uma casada virgem, uma virgem dar à luz? Ah, mas é filho de Deus. Aí você já está espiritualizando. Mas é plausível uma virgem dar à luz? Não. É plausível ficar 10 anos grávida? Não. E aí como é que você foge dessa incongruência?
E aí tem um problema. Se a Bíblia é a palavra emanada de Deus, ela é inerrante, os profetas ali, os discípulos estavam todos orientados por Deus, como pode ter tanto problema assim só no nascimento de Jesus? Fora outros problemas, como diz que José, uma hora ele é filho de Eli, e no outro versículo diz, no outra passagem, no outro discípulo, diz que ele é filho de Jacó. Ele é filho de Eli ou de Jacó? Ah, mas não sei o que. Bom, Jesus é descendente de Davi. Como Jesus é descendente de Davi se ele não tem pai terreno? José não pode dar essa descendência para ele. Ah, mas a Maria é filha é descendente de Davi. Não, na tradição judaica, a mãe não dá a descendência para o filho. A mãe só dá o status de judeu. Quem dá a descendência é o pai. E Jesus não tinha pai terreno. Não bate. Então você vê, a história de Jesus foi totalmente montada, e quem montou são vários escritores de várias épocas diferentes. Eles não se comunicaram entre si, dizendo: ó, pessoal, não bota aqui que é só a Maria, porque eu estou escrevendo aqui que são várias mulheres. E o outro lá: não, vocês não botem só Maria ou várias mulheres, porque eu estou botando que foi Maria e Maria Madalena. Cada um diz uma coisa. Ô meu, tu não diz que José é filho de Jacó aí, porque eu acabei de botar que José é filho de Eli. Eles não se comunicaram, ou passou despercebido isso aí, algumas coisas, né? Quando eles montaram a Bíblia no Concílio de Nicéia, isso aí tudo passou despercebido. Tá entendendo? Então, depois de tudo isso que você viu aqui, você ainda vai bater na tecla dizendo que a Bíblia é inerrante, que é a palavra de Deus, que tá tudo certinho, é tudo perfeito? Se existem mentiras, incongruências e contradições no próprio Evangelho, que é a palavra de Deus, é o mais atual, é o mais recente, tudo inspirado pelo Espírito Santo, tem tantos erros de narrativa. Depois de tudo isso, você vai olhar para a Bíblia e dizer: sim, Jesus existiu, ele é filho de uma casada virgem, ele ficou na barriga por 10 anos, tudo bem, tudo certo. O massacre de Herodes, as crianças lá, aquilo ali nunca aconteceu na história, nunca, só existe na Bíblia essa história. Herodes o Grande nunca mandou fulminar milhares de crianças porque ele queria encontrar Jesus, isso nunca aconteceu na história, tá? Tudo isso você vê e fala assim: foda-se, né? Foda-se. E eu quero acreditar, e ponto final. Gente, acorda, vocês estão sendo feitos de palhaço. Estão usando essa historinha para subjugar vocês, para vocês dar dinheiro para as igrejas, para enriquecer pastor, para fazer vocês perder essa vida terrena, que é a única vida que existe, que vocês podem aproveitar, vocês podem beber, vocês podem transar, né? Tô cuidando das palavras cada algoritmo. Vocês podem curtir, vocês podem fazer o que bem entender, desde que não infrinjam leis, vocês não façam crimes, vocês façam o que bem entender, essa única vida que vocês têm. Vocês têm aí 70, 80, 90 anos no máximo para vocês aproveitar. Vocês estão abdicando de tudo isso para aproveitar, para esperar uma nova Jerusalém, para você esperar uma nova cidade, o céu e não sei o que. Nada disso é plausível. Você prefere acreditar no Papai Noel, no coelhinho da Páscoa, do que acreditar na vida como de fato ela é. Você está abdicando da sua vida, você está deixando de aproveitar. Nós ateus estamos sendo amigos de vocês, nós estamos avisando para vocês parar de ser bobo. Tudo isso de graça. A gente está dizendo: para de ser bobo e dá dinheiro para a igreja, dá dízimo para a igreja. Essa história aqui de Jesus é Jesus romano, ele é um Messias romano feito para subjugar os judeus. A mensagem era romanos para judeu. Eu fiz um vídeo aqui no canal, clica aqui no meu perfil, ou aqui, eu não sei, sempre inverte. Clica aqui no meu perfil e olha um vídeo que tem a capa, tá escrito assim: Jesus, Messias romano. Clica ali e você vai entender o que é Jesus, você vai entender o que é Evangelho. Você vai entender que tudo foi criado por gregos, na filosofia grega, com alta filosofia de Platão, Aristóteles e caramba 4. Por isso que surgiu tanto antissemitismo. Eu explico no vídeo, cliquem lá no vídeo. Mas é isso, pessoal, acordem. Nós somos amigos de vocês, nós queremos avisar vocês. Vocês deveriam ser gratos da gente estar trazendo o que seu pastor e seu padre não trazem. Eles estão mentindo para você, ou eles não sabem, eles só leem a Bíblia, por isso que eles são religiosos. Quem estuda a Bíblia vira ateu. Eu adoro essa frase, eu vou usar essa frase em todos os meus vídeos. Quem lê a Bíblia vira religioso, quem estuda vira ateu, porque
Não tem como o Messias ter existido dessa maneira. A Bíblia não era para ter tanta contradição, não era para ter tanta coisa, uma coisa diz outra coisa, não era. É isso aí, acabou o vídeo, senão ficava 1 hora falando com vocês aqui.